Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O raciocínio é o computador eletrônico do corpo, por ser ele energia racional que tem em si guardado todo o passado, todo o presente e todo o futuro. E por isso, depois dele desenvolvido, todos saberão o seu passado, o seu presente, o seu futuro, por o raciocínio ser o ponto consciente, racional da vida eterna. Por o raciocínio ser um habitante racional de vida eterna, por ser um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio quando entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. E o tempo é tridimensional, passado, presente e futuro. E assim, com a evolução das transformações, chegaram hoje a esse ponto de ter o verdadeiro conhecimento do que foi a fase de monstros, do que foi a fase de selvagens, do que foi a fase de animal racional e do que é a fase racional. Então, hoje, conhecendo a supremacia racional, conhecedores do seu verdadeiro mundo de origem, hoje tranquilos e conscientes da verdade das verdades, todos tratando de ler e reler para desenvolver o raciocínio e a evidência racional, para se ligar o mais depressa possível ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O terceiro milênio, o astral inferior, o elétrico e magnético. O segundo milênio, o astral superior, a energia mediadora. O primeiro milênio, o mundo racional, a energia racional. O terceiro milênio, as 7 partes do porquê nós assim somos, o cosmo inferior. O segundo milênio, astral superior, o cosmo superior a este. E o primeiro milênio, o supercosmo, o supermundo, o mundo racional. Terceiro milênio, uma composição de 7 volumes. O segundo milênio, outra composição de 7 volumes. E o mundo superior, outra composição de 7 volumes, que fazem 21 eternidades que nós passamos em degeneração e transformações dessa deformação racional. O terceiro milênio, o curso primário. O segundo milênio, o curso secundário. O primeiro milênio, o curso superior de supremacia racional. É fantástico o que o racional superior nos prova e comprova. Este é o trechinho, é a última página do 30º, não por coincidência, 30º volume do Histórico. Quando ele nos fala que o terceiro milênio é o astral inferior, porque milênio se referindo à deformação. Então, o mundo racional é o primeiro milênio, que é o mais evoluído. Então, aqui ele está falando no sentido da evolução. Concretiza isto e prova e comprova com as 7 partes. As 7 partes do porquê assim somos é o terceiro milênio, que é a parte de baixo da deformação. O segundo milênio é a parte do astral, é a astrologia. E o primeiro milênio é o supercosmo, o supermundo racional, como ele nos define numa segunda instância, o que são os 3 milênios. Aí ele depois vem e fala do livro, que o livro é energia racional. Então, no livro está, ou estão, como queiram entender, esses milênios. Então, o terceiro milênio, ele está nos 7 primeiros volumes da obra Universo em Desencanto. E que o primeiro volume é especificamente ou direcionado, que nem esse microfone aqui, direcional. Quando a gente fala assim é uma coisa, quando fala assim ninguém ouve. Então, é mais ou menos isso. O primeiro volume é para que a pessoa, ao ler, passe a se conhecer.
que é o terceiro milênio, na representação dos 7 volumes, curso primário. E o primeiro volume é a abrangência total, dando ao conhecimento de cada um. Quem passa a se conhecer, já passa a se conhecer com o primeiro volume da obra. E passa a ser tratado nos milênios seguintes, já incorporando esse primeiro volume, ele vem então consagrando aquele desenvolvimento que deliberadamente a pessoa resolveu fazer. Chama-se a isto, na leitura do livro, chama-se a isto tratamento fluídico. Começa no segundo volume. O primeiro volume é para todos passarem a se conhecer. Mas o tratamento fluídico começa no segundo volume. Porque a pessoa se deliberou a conhecer a obra. Porque você, como você falou aí, o primeiro volume abrange tudo, né? Aí muitas pessoas, quando pegam o primeiro volume, sentem dificuldade de ler, não entende, eu não entendi nada, entendeu? Peguei esse livro, li, não entendi nada. É porque, Porfírio, isso aí, como você falou, ele abrange tudo, vem um assunto para que a pessoa passe a se conhecer, para poder a pessoa começar a sentir o que o livro tem para passar para a gente. E decidir se quer ou não, porque ninguém volta para o mundo racional por obrigação, volta porque decidiu voltar. A decisão é sua. A natureza nos preparou ao longo desse tempo todo, que o racional diz milhões de milênios, aí a palavra milênio soa não apenas como quantitativo, nem qualitativo, mas sim como evolutivo. A palavra milênio usada pelo racional superior é evolutivo. Então nós estamos no degrau mais baixo, que é o terceiro milênio, evolutivamente no terceiro. O segundo é mais evoluído, que é o astral superior. E o primeiro milênio é o mundo racional, que é o mais evoluído de todos. Então este é o sentido dessa aparente inversão, que muita gente chega nesse fascículo, e eu faço parte desse clube seleto, que ao chegar no 30º fascículo do histórico, fica nessa indecisão. Mas o astral inferior é o terceiro milênio? O terceiro milênio, para mim, era o mundo racional, que todo mundo chega para se ligar. Não, o terceiro milênio é a parte de baixo. Compreenderam? Faz sentido, Oswaldo? Você acompanhou a inversão? Mas a gente confunde mesmo, a gente acha que é o contrário, mas não é. É a palavra milênio usada pelo racional superior, ela tem o sentido evolutivo, vamos dizer assim, pelo menos nessa noção. É o sentido quântico, diríamos, para aquelas pessoas mais refinadas, né, que tem pessoas que são muito refinadas, né, na forma de falar, né, para a psicologia, etc., essas coisas, esses palavrões, como diz o Dr. Carlos. Então, esta inversão aparente é para desinverter aquilo que a gente estava fazendo. O progresso por conta própria é o progresso de descida. O progresso natural da pureza é o progresso de ficar em cima na eternidade, né? Como nós temos naquele quadro ilustrativo no livro amarelo, em que nós temos os degraus, que é o tempo da deformação absoluto, ou seja, nós temos a eternidade. O tempo da eternidade é um fator natural que a gente nem conhece, é a pureza. É uma coisa só, ele é linear, vamos dizer assim. Está aqui, passando o tempo da eternidade. Os puros, limpos e perfeitos têm o seu tempo, a sua evolução. E a planície estava num tempo que ainda não tinha completado o seu tempo natural, por isso não estava pronta. E uns tantos quiseram progredir para acelerar isso. Só que deformou e degenerou. Então começou a trabalhar em sentido deformado. Então o tempo que passou a existir, estruturalmente falando, se desdobrou em 21 degraus, mas o tempo do absoluto continuou. Né? Temos aquela linhazinha em cima. E nesses 21 degraus, na medida que vão sendo desenhados, começamos a criar as 3 dimensões, porque formou-se um relógio onde passou a contar o tempo e a qualidade do tempo, e o progresso evolutivo não parou. Ou seja, muitos já decidiram retornar. Muitos ainda estão por decidir. E aí, então, o racional superior junta isso tudo num tempo circular, não no tempo linear. A deformação é um tempo circular. Por isso ele colocou os 21 degraus dentro de um círculo. Por isso o símbolo, aquelas coisas esotéricas mais fortes, tipo assim, maçonaria e coisa e tal, você vê um triângulo dentro de um círculo. Mais ou menos nesse sentido, que muita gente já estudou.
e que ainda não concluiu por falta da ligação com o absoluto, que é o tempo da eternidade. Então, as 3 dimensões do tempo foram criadas por uns tantos habitantes do mundo racional, descendo regressivamente, voltando ao estado natural. Mas por que volta ao estado natural? Porque existe Deus. O verdadeiro Deus é o dono de toda esta trajetória deformada que foi consequência do progresso indevido de uns tantos. Então, aonde está a palavra progresso, para você que vai estudar o livro Universo em Desencanto, Luiz Cláudio, nesses 21 degraus, a palavra progresso, ela é muito interessante que a pessoa faça esse estudo para compreender esses milênios, não é mesmo? Então, nós temos os 3 milênios no livro também. O livro Universo em Desencanto, começando com o primeiro volume, é essa evolução toda que o raciocínio, por ser quântico, gravado passado, presente e futuro, traz dentro de si. O desenvolvimento do raciocínio significa que você vai poder saber o que é o futuro de você e o passado. Todo ele numa máquina só, porque essa máquina está fora do tempo que nós estamos, que é o tempo da deformação. A máquina do raciocínio, como você falou, está tudo passado, presente e futuro. A máquina do raciocínio só desenvolve através da persistência da leitura, porque aí ele ainda não está funcionando, né? Ele, quando começar a funcionar, a gente vai estar raciocinando, a pessoa vai estar sentindo que está raciocinando. É isso, professor? Não está funcionando ainda, né? Na máquina. Na gente. No aparelho. Isso. Mas do lado espacial, o raciocínio é sempre o mesmo, é eterno. Sim, mas aí com a persistência da leitura, a gente vai sentir quando ele vai começar a funcionar dentro da nossa... É que toda esta mecânica que nós estamos sujeitos, Sol, Lua, estrelas, está dentro de uma máquina geradora que se chama máquina do raciocínio. Esta máquina do raciocínio, doutor Carlos, me permita abusar um pouquinho desse tempo. Essa máquina do raciocínio, ela é espacial, céu, terra e água, que são as 3 dimensões do espaço. A vida espacial se resume em 3 dimensões: céu, terra e água. E a deformação temporal, ela se define em mais 3 partes, que é o Sol, Lua e Estrela, que é o relógio, quando começa a marcar o tempo. E aí, então, nessa multiplicação dos seres, que se conta mais um reino, esses são os reinos da bicharada, aí então é que entra a máquina do raciocínio no ser e a máquina do raciocínio antes. Então, para formar o relógio no tempo e no espaço. No espaço não existe tempo da deformação, existe o tempo da eternidade. O raciocínio é o computador eletrônico do corpo de matéria, mas ele está no corpo espacial. Quando o ser humano passa desse cosmo inferior, aonde estão as 7 partes, os 7 selos, fechando tudo. Eu estou falando muito que é para vocês estudar, eu não vou definir isso tudo, porque é muito complicado, mas quando o ser humano souber fazer isto, este corpo de energia que está na istmo do mesencéfalo, tem uma passagem para a vida espacial que se chama triambosfera. Então ali é onde o corpo vai para a vida espacial. Se estiver pronto, fica por lá. Se não estiver pronto, volta para cá. Mas isso, Oswaldo, é a curiosidade do nosso vídeo da semana que vem, né? Porque hoje o tempo c'est fini, como dizem os franceses. Doutor Carlos, só para fechar essa fechadura, para a gente abrir na próxima semana, por gentileza. Rapidinho. Então, tempo tridimensional lá no sânscrito chama Trikala Dao. Os grandes mestres sempre deram provas disso, dizendo o que a pessoa tinha sido em vida passada, sabiam ver o futuro do seu discípulo. E na parte dos elementos, a gente está falando aqui de metafísica, dos elementos, na linguagem do racional, para nos alfabetizar, né? Quem entende, quem não entende, vai entender. É terra, água, fogo, ar
e espaço. Espaço eles chamam de Akash, lá na Índia. E eles dizem que existe uma esteira eletromagnética no supercosmo, que é o registro akáshico, que está todo passado, presente e futuro. Ou seja, as coisas se combinam. Tem cientistas de ponta aí, eles dizem que tem um supercomputador eletrônico no cosmos, que as leis físicas são os seus programas e ele vomita a realidade. Eu estou falando o que eu li em revista científica, tá? Então, eles dizem que lá, nesse plano lá de cima, tem uma realidade em 2D, né? Só está escrita a criptografia, depois se manifesta aqui embaixo na mecânica material, ou seja, linguagens diferentes para falar a mesma coisa. A questão da coexistência dos 3 tempos, os 3 milênios, por isso coexistem pensadores que vão desenvolver o raciocínio ainda, pensadores que vão descer de classe, outros que estão aí, mas já desceram, já é ferramenta só do magnético, já desceu de classe, estudantes que estão iniciando, estudantes maduros, estudantes que vão se ligar mesmo, já estão pouco para se ligar, e a neurociência diz que meditação é um estado de não pensamento. Esse é a grande conclusão deles, que os místicos sempre falaram, as nossas avós também falavam isso na linguagem delas, né? Então, cultura racional. Tem mais no próximo vídeo. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve!